Olá, meus amigos, estamos começando mais uma edição do nosso Hora H nesta terça-feira. E aqui no Flash, quero antes de mais nada comentar a notícia que é divulgada hoje pelos principais jornais, está em todos os jornais aqui da cidade, inclusive no nosso parceiraço aqui de todos os dias, o Jornal da Manhã. Desenvolvimento Humano, IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano de Marília, aumenta 32,78%, mas não acompanha crescimento. Tem várias maneiras da gente ver esse resultado, analisar esse resultado, depois eu volto aqui ao Jornal da Manhã, mas essa notícia chama a atenção. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM de Marília, cresceu 32,7% nos últimos 20 anos, 32,7%, e atingiu 0,798. Esse foi o índice, a nota, 0,798, ficando Marília entre as 50 cidades com melhor avaliação no país. Porém, há de se observar alguns detalhes importantes. Primeiro, com 32,7%, o crescimento do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH de Marília, foi menor, ele ficou abaixo do Índice Nacional, que chegou a 47,4%, o nosso foi 32,7%, e abaixo do crescimento do Estado de São Paulo, que foi 35,4%. Então, Marília, embora tenha crescido, crescimento de 32,7% no Índice de Desenvolvimento Humano, ainda ficou abaixo e bastante do Índice Nacional e abaixo do índice estadual, pelo menos 3 pontos abaixo do índice estadual. Segundo, embora esta avaliação esteja no Atlas do Desenvolvimento Humano Brasil 2013, quer dizer, foi editado e divulgado neste ano, é referente aos números coletados de 1991 a 2010, portanto, 3 anos atrás, pelo menos. Não tem nada a ver com qualquer ação que tenha sido realizada neste ano, muito menos pelo atual governo municipal, que assumiu em janeiro de 2013. E os números foram fechados para esse resultado do IDH em 2010. Teve muito jornalista chapa branca, jornalista que, se o prefeito tomar banho de bacia, eles morrem afogados, não é? Que, principalmente nas edições de ontem dos seus programas, estavam vangloriando o governo do prefeito Vinícius Camarinha, nada contra, mas vangloriando o governo do prefeito Vinícius, porque o prefeito fez isso, porque o prefeito investiu naquilo, porque o prefeito não sei o quê, e o IDH cresceu 32,7%, porque a cidade está mudando, a cidade está melhorando. Nada a ver, eu morria de dar risada, mas meu Deus do céu, eles não estão pensando que quem está assistindo, quem está ouvindo o que eles estão falando, que eles estão divulgando, eles não estão pensando que esse pessoal é trouxa, eles têm certeza que esse pessoal é trouxa. Tem convicção plena de que a população de Marília é trouxa. Por quê? Porque divulgam números referentes a 1991 a 2010, quer dizer, período de 91 a 2010, o IDH, que foi divulgado agora no Atlas do Desenvolvimento Humano, ele é referente a esse período, ele pega os 3 censos que foram feitos pelo IBGE, 1991, 2000, que teve aquela revisão, e 2010, nada a ver com 2011, 2012, 2013, e aí eles dizem que a cidade está melhorando porque o prefeito Vinícius está investindo e está fazendo isso, fazendo aquilo. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É a mesma coisa de ter uma pista no aeroporto e você chegar com o avião até o limite da pista, tem que parar aqui. Não deu para levantar voo porque acabou a pista. E você falar que o avião levantou voo 200 metros para frente do fim da pista. Que jeito, se não tem mais pista? Não tem cabimento, não tem cabimento. Olha, eu não sei se é para a gente rir ou se é para a gente chorar ou é para a gente ficar com raiva, porque, pelo amor de Deus, não é achar, é ter certeza que a população é um bando de otário, né? Só pode existir isso na cabeça desse pessoal aí. Com o índice 0,798 de desenvolvimento humano aqui em Marília, a cidade está no 47º lugar no ranking nacional, empatada com cidades como Sorocaba e Guaratinguetá. Mas ficou atrás de cidades bem menores, como, por exemplo, Presidente Prudente, que é bem menor que Marília,
que está em 25º lugar, nós estamos em 47º, e ficou atrás de Assis, que é a nossa cidade vizinha, aqui 70 quilômetros de Marília, uma cidade piquititica, que está em 28º lugar. Então Marília, embora tenha crescido 32,7% no período de 91 a 2010, tem um IDH respeitável, sem dúvida alguma, está entre as 50 cidades melhor avaliadas do Brasil, em 47º lugar, mas perde feio para cidades bem menores, como Assis, por exemplo, que está em 28º lugar. Nós temos muito arroz com feijão para comer para chegar nos pés de Assis. Para determinar o IDH, para os senhores saberem como é que isso funciona, são avaliados resultados de 180 indicadores socioeconômicos. E onde é que estão esses indicadores socioeconômicos? Nos censos que são feitos pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 1991, em 2000 e 2010. Então, quando alguém chegar e falar no rádio, na televisão, nesse pessoal chapa branca por aí, puxa-saco do prefeito, que a situação mudou, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano de Marília, melhorou, porque o Vinícius fez isso, fez aquilo, você, por favor, diga que o sujeito é um mentiroso, porque o que o prefeito eventualmente estiver fazendo agora somente refletirá nos próximos censos a serem feitos pelo IBGE e somente no outro Atlas, provavelmente daqui 2, 3, 4 anos, que for divulgado com esses números do ano de 2013. Por enquanto, o Atlas 2013 traz números apurados até 2010. O prefeito era outro, de péssima lembrança, mas era outro. Mudando o assunto de pato pra ganso, ainda no flash na abertura do nosso programa. A comissão organizadora da segunda Marcha da Cidadania, que será realizada em Marília no próximo dia 7 de setembro, já definiu as datas para as reuniões preparatórias dessa manifestação. A primeira será hoje, quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, no CDP, que é o Centro Diocesano de Pastoral, ali na rua José Bonifácio 380, no bairro Palmital. As demais reuniões ocorrerão nos dias 7, 14, 21 e 28 de agosto e depois no dia 4 de setembro será a última. A segunda Marcha da Cidadania deverá encerrar o desfile da Independência em 7 de setembro na Avenida Sampaio Vidal, junto com o Grito dos Excluídos. O Diário Oficial de hoje está publicando a portaria 28604, que está designando a mãe do prefeito Vinícius Camarinha, Maria Paula Moraes Almeida, presidente do FUS, como gestora de um convênio que ainda vai ser firmado entre a Prefeitura e o Fundo Social de Solidariedade do Estado para o desenvolvimento de projetos para capacitação e geração de renda para mulheres de baixa renda e em situação de vulnerabilidade aqui em Marília. Ela, portanto, será a gestora desse convênio ainda a ser firmado. E mais uma informação, novidades sobre a disputa judicial que se instalou sobre o transporte coletivo urbano aqui em Marília. Tem aí uma decisão do juiz Silas de ontem, dia 29 de julho, e que começa a ditar novos rumos, ainda com base naquela sentença proferida no dia 15 de julho, que anulou as licitações dos ônibus, suspendeu os efeitos dos contratos da Prefeitura com as novas empresas, a Grande Bauru e a Sorriso, e mandou a Prefeitura fazer novas licitações para os ônibus, voltando a circular enquanto não estiver concluída a nova licitação ou as novas licitações, que são dois conjuntos. A gente vai tocar nesse assunto com alguns detalhes importantes, inclusive com as decisões que foram tomadas no dia de ontem, daqui a pouquinho dentro do Hora H. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos.
Olha, hoje é terça-feira, dia 30 de julho, dia de São Pedro Crisólogo, em 752. Portanto, há 1261 anos era fundada a cidade de Bagdá, a capital do Iraque. É velhinha Bagdá, em 1261 anos. Em 1998, a estagiária Mônica Levinsky entregava ao promotor o vestido dela, aquele vestido azul, manchado com sêmen do presidente Bill Clinton. O sexo oral entre os dois teria ocorrido dentro da Casa Branca, no Salão Oval da Casa Branca. Foi um escândalo lá na sede do governo americano. E aí rendeu uma confusão para mais de metro que os senhores devem se lembrar. Em 1986, nessa data também, morria Luiz da Câmara Cascudo, escritor e folclorista brasileiro. Estão faltando 154 dias para o final do ano. Começa aqui a edição de número 148 do Hora H pelo canal 15 da NET, a TV comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. E agora vamos aos destaques principais desta edição do Hora H. Camelódromo. Secretário diz que auto de vistoria dos bombeiros está dentro do prazo de validade. Problemas apontados já foram resolvidos pela prefeitura e a segurança está garantida. Ele não vê motivo para o promotor de justiça pedir interdição do local. O frio e a água. Contração provocada nas redes de distribuição por causa do frio causa mais trincas e vazamentos nesta época do ano, avalia diretor do DAIM. O consumo menor também faz aumentar a pressão na rede e os problemas. Reflexos. O discurso do Papa Francisco reforça a Marcha da Cidadania em Marília, na opinião de Padre Edson, defensor da manifestação. Para ele, o novo bispo que vem chegando aí também tem mesma linha de atuação do Papa. Zona Sul, quiosques abandonados no Teotônio Vilela são demolidos pela prefeitura, um pedido antigo dos moradores. Daqui a pouco, estas e outras notícias ao vivo para você aqui no Hora H. Muito bem, a gente começa aqui o primeiro bloco de notícias do Hora H e eu quero começar falando da Zona Sul, porque uma reivindicação antiga dos moradores daquela região da cidade acabou sendo atendida pelo senhor prefeito municipal nesse início de semana. Então, reivindicação antiga dos moradores. Ontem, segunda-feira, dia 29, a prefeitura mandou demolir os quiosques construídos no Teotônio Vilela. A princípio, esses quiosques serviriam de espaço para mini-lojas, uma galeria comercial. Mas não houve a conclusão da obra e o local, abandonado, acabou virando esconderijo de bandidos e ponto para o consumo de drogas. Nós temos algumas fotografias, inclusive, distribuídas pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Marília. Vejam aí os quiosques que acabaram não sendo concluídos de gestões anteriores. O local ficou abandonado e aí serviu para abrigar marginais, desocupados e principalmente servindo para ponto de consumo de drogas. Presidente da Associação de Moradores do Teotônio Vilela, do Parque das Azaleias, IPs, adjacências, o Pedro dos Santos de Souza, comemorou a decisão da prefeitura. Ele disse que era um ponto crítico, abandonado, que depreciava o bairro e as imediações. Ele informou também que 2 desses quiosques que estavam em melhores condições foram mantidos, vão ser reformados pela prefeitura e utilizados pela Associação de Moradores para distribuição de leite,
que hoje é feita em um trailer. Está improvisada a distribuição de leite para a população em um trailer. A medida beneficia cerca de 700 pessoas 2 vezes por semana que pegam 1.500 litros de leite lá. A demolição dos quiosques havia sido solicitada ao prefeito Vinícius Camarinha em reunião recente no gabinete. Aliás, nós chegamos a divulgar aqui o encontro do prefeito com os representantes das associações de moradores lá da Zona Sul. E virando o assunto, mais uma vez, mudando de pato para ganso, vamos falar do frio e o abastecimento de água. O frio reduz o consumo de água, faz, teoricamente pelo menos, sobrar água nas redes de distribuição. Para uma cidade que está acostumada há décadas, 30, 40 anos, com a falta d'água, essa seria uma notícia alvissareira, uma notícia para se comemorar. Tem água sobrando na rede. Porém, a coisa não é bem assim, não. Com mais água na rede, aumenta a pressão na rede de distribuição e os problemas com trincas e rompimentos da rede acabam, na verdade, prevalecendo, ocasionando mais vazamentos. Então, o consumo de água é menor, aumenta a água na rede, a água chega a sobrar, porém ela não fica na rede, ela vaza porque há o rompimento da rede por causa do frio. O frio, ele faz contrair o material da rede, que é um material de ferro, ele contrai com o frio, a pressão é maior, ele trinca e ocorrem as rupturas, os vazamentos. Veja a explicação que foi dada à hora H pelo diretor executivo do DAI, engenheiro João Carlos Polegato. A parte de vazamento aumenta, principalmente no material, né? Material normalmente que tem ferro fundido e tal, então tem trincas, né? Nós tivemos uma quebra grande agora de uma adutora, né? Então, na parte de vazamento aumenta. E por que acontece isso? Existe uma contração maior? Exatamente, na parte de todo o material, né? Ele esfria demais, né? Então, às vezes tem as trincas. Quer dizer, e aí você tem mais água na rede, porque as pessoas consomem menos, é maior a pressão, acaba dando problema de vazamento. Exatamente. E quando tem vazamento, o que as pessoas devem fazer? É só discar para o nosso serviço aqui que nós corremos atrás para ver isso aí. Hora H. Daí o Polegato, o negócio é telefonar para lá e o pessoal corre atrás para resolver o problema, né? Nem sempre resolve com rapidez, porque é tanto vazamento na cidade que o DAI não dá conta. Mas o Disque Vazamento do DAI, eu vou informar aqui mais uma vez, 3402-1900. 3402-1900. Nós vamos ao breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Uma notícia muito triste ocorrida no Rio de Janeiro. Antes até de nós irmos para o intervalo, quero passar essa informação para os senhores que estão nos acompanhando aqui no Hora H. A TV tem mostrado, os veículos de comunicação, através dos seus sites de notícia, estão divulgando essa informação desde amanhã. Uma criança morreu e 7 pessoas ficaram feridas após o rompimento de uma adutora da SEDAI, que é a Companhia Estadual de Águas e Esgoto, ocorrido por volta de 4h30 da madrugada dessa terça-feira, nas imediações da Estrada da Mendanha, na altura do número 4500, bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Você está vendo a fotografia aí do estrago feito pelo vazamento de água no rompimento desta adutora da SEDAI, que é a Empresa Estadual de Águas e Esgoto lá no Rio de Janeiro, em Campo Grande, bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio. Isabela Severo da Silva, 3 aninhos de idade, ela foi resgatada, desacordada e colocada num bote onde os bombeiros tentaram reanimá-la. Ela deu entrada no Hospital Estadual Rocha Faria, no Rio, com parada cardiorrespiratória, não resistiu e morreu. Bombeiros que chegaram ao local, logo depois do acidente, contaram que o jato de água atingiu uma altura de 20 metros. Tem uma fotografia que mostra bem esse jato de água. Acho que a gente tem colecionado aí, olha o estrago que fez, um jato fortíssimo de água, mostrando o rompimento da adutora. Eu estou vendo a imagem aqui no meu computador, mas acho que o pessoal não está conseguindo localizá-la para colocar no vídeo para os senhores aí. Mas é um jato d'água, parece um geyser, né? Aquela água que sobe da terra. É uma coisa impressionante. Esse jato d'água foi a 20 metros de altura. Olha ali o jato d'água lá, tá vendo? Ó, aquela foto do meio, coisa impressionante. Imagina a pressão. Carros e casas foram destruídos e a área localizada em uma baixada ficou completamente alagada. 4 feridos leves foram atendidos no local e depois liberados. Outras 3 pessoas foram encaminhadas ao hospital com escoriações. E, lamentavelmente, uma menininha, 3 anos de idade, a Isabela, morreu atingida por este rompimento da adutora no bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro.
Vamos ao intervalo, a gente volta logo depois e nós vamos falar de novidades nessa história toda, nesse imbróglio todo dos ônibus e das licitações suspeitas realizadas aqui na cidade. Já já os detalhes. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue. Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacri. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. De volta para mais um bloco de notícias do Hora H. Antes de mais nada, deixa eu corrigir uma informação que eu divulguei equivocadamente aqui. A comissão organizadora da segunda Marcha da Cidadania, que será realizada dia 7 de setembro aqui em Marília, definiu as datas para as reuniões de elaboração da pauta, de trabalho, a própria organização dessa segunda marcha, o que é que vai acontecer, coisa e tal. E eu disse que a primeira reunião será hoje, quarta-feira. Hoje é terça. Então será amanhã, quarta-feira, amanhã dia 31, amanhã, quarta-feira, dia 31, 8 horas da noite. E depois, todas as quartas-feiras seguintes, dias 7, 14, 21 e 28 de agosto e a última no dia 4 de setembro, sempre às quartas-feiras, das 8 da noite às 10 horas da noite. Até no próprio Facebook do Hora H eu cometi esse equívoco aqui, esse engano, eu vou fazer a correção já já, o pessoal está ligando para cá desesperado, a reunião não é hoje, a reunião é amanhã e depois ela se repetirá todas as quartas-feiras. Mudando o assunto de pato para ganso. Novidades na disputa judicial que se instalou no transporte coletivo urbano de passageiros aqui em Marília. Primeiro, o juiz titular da Vara da Fazenda Pública, Dr. Silas Silva Santos, ele recebeu apelações
das empresas Grande Bauru e Sorriso, abre aspas, apenas no efeito devolutivo. O que vem a ser isso? Não é efeito suspensivo da sentença aplicada por ele. As apelações feitas pelos advogados da Grande Bauru e da Sorriso pediam a suspensão da sentença do Dr. Silas, que é o único julgamento de mérito que se tem até agora em todas as ações que tramitam na justiça, que foram mandadas para a justiça nesse caso dos ônibus. A única decisão de mérito que já analisou o conteúdo dos argumentos. Não é decisão precária, provisória, liminar. É decisão definitiva, ok? Então a única que se tem é esta, em cima de uma ação civil proposta pelo Ministério Público de Marília, que representa a sociedade e não qualquer dos lados envolvidos nessa disputa aí entre as empresas de ônibus, ok? Então, as apelações feitas pelos advogados das novas empresas contra a sentença do Dr. Silas, elas foram acolhidas apenas no efeito devolutivo, não no efeito suspensivo, como pretendiam os advogados delas. Ou seja, fica mantida a sentença dada pelo Dr. Silas, mesmo caráter, mesmo conteúdo, tudo que está escrito no dia 15 deste mês aqui. Então não muda nada. A apelação feita pelas duas empresas não tem efeito, não foi recebida com caráter suspensivo, apenas caráter e efeito devolutivo. Então mantém-se a sentença do Dr. Silas do último dia 15. O que é essa sentença? Ela anulou as duas licitações feitas pela Prefeitura, de 2010 a 2012, tornou sem efeito os contratos firmados com as duas empresas que estão operando atualmente no transporte público da cidade. A mesma decisão manda cumprir uma lei e um decreto do município, lei de 2010 e decreto de 2012, respectivamente, que determinam a volta da circular até a realização de novas licitações pela Prefeitura. Eu quero que as pessoas não confundam alhos com bugalhos, por favor, dizendo que o Ailton está dando essa notícia torcendo para essa ou para aquela empresa. O Ailton está dando a notícia com base na decisão do juiz. Se alguém tem que contestar o que o juiz fez, vai lá no fórum. Fica ali é o anexo do fórum. Vai na Tiradentes, a hora que passa a Justiça do Trabalho, o Fórum Trabalhista, vira à direita. Fica um pouco para baixo do Fórum Trabalhista. Primeira rua, depois do Fórum, você vira à direita. É lá a vara da Fazenda Pública. Vai lá e fala que o juiz está errado, tá? Então, os bobos de plantão aí que ficam, o Ailton está dando essa notícia, podia estar dando outra informação. Eu tenho que dar as informações que acontecem, as coisas que ocorrem na cidade. Isso aqui acabou de ocorrer, foi ontem. E sabe por que ninguém divulga isso? Porque 99,9% da mídia tem dono aqui na cidade. Só os veículos independentes que não estão nas garras e nas rédeas e no coxo desse pessoal aí é que vai divulgar esse tipo de informação. Tá aqui. É do dia 29, ontem. Então o juiz não acatou apelações das duas empresas, Grande Bauru e Sorriso, que pediam efeito suspensivo dessa sentença do Dr. Silas. Ele apenas acatou com o caráter, com o efeito devolutivo. Não muda nada, prevalece a sentença dele. Essa decisão, repito, manda anular as duas licitações, fazer outras licitações pela Prefeitura e entre esta e a próxima licitação, quem opera é a circular, é o que determina a sentença do Dr. Silas. Segundo, essa nova decisão do Dr. Silas, que eu tenho aqui em mãos, nova decisão do Dr. Silas, ela é de ontem, repito, dia 29, diz o seguinte textualmente, está aqui onde eu grifei de amarelinho, ó, aqui onde eu grifei de amarelinho, está escrito assim: recebo as apelações das empresas Grande Bauru e Cidade Sorriso apenas no efeito devolutivo. 3. Na sequência, o juiz passa a enumerar diversas decisões e trechos de livros jurídicos de renomados autores, confirmando e explicando ipsis literis, didaticamente, para não restar dúvida, que somente poderia receber as apelações das empresas contra a sentença dada por ele no dia 15, no efeito devolutivo, sem suspender aquilo que ele próprio decidira antes. Quarto, uma das citações feitas pelo juiz Silas é de Gilberto Gomes, editora Saraiva, que diz o seguinte, abre aspas,
De que adiantaria a concessão por ocasião da sentença se a apelação tivesse o condão, o poder, de suspendê-la? Interrogação. Em prol da efetividade do processo, deve ser recebida a apelação apenas no efeito devolutivo, fazendo com que seja possível sua efetivação e a obtenção, ainda que provisória, do direito material almejado, sem que seja necessário se aguardar o julgamento do recurso de apelação. Ou seja, cumpra-se a sentença do Dr. Silas do dia 15 de julho, enquanto se analisa as apelações, mas dê cumprimento imediatamente a ela. Quinto, Dr. Silas escreve no final, tá aqui, nesse trechinho, eu sublinhei aqui com a minha caneta, ó, nesse trechinho aqui final. É letrinha miúda, mas a gente estudou isso aqui de ontem para hoje, não é? Fui buscar lá na Vara da Fazenda Pública. Ele escreve assim, abre aspas, Dr. Silas, com base nisso, reafirmo o recebimento das apelações sem o efeito suspensivo. Ele repete isso umas 12 vezes nesse texto que ele fez aqui, nessa decisão. As empresas já apelaram da sentença que anulou as licitações e que mandou a prefeitura fazer novas licitações. Falta ainda a prefeitura apelar. Então as duas empresas apelaram, mas a prefeitura ainda não. O prazo da prefeitura é dobrado, ele é de 30 dias, vai até o dia 14 de agosto, segundo eu apurei lá na Vara da Fazenda Pública. Aquela liminar do Tribunal de Justiça, assinada pelo desembargador Urbano Ruiz, que é o único impedimento para se cumprir a sentença do Dr. Silas na íntegra, tirando as duas empresas que estão aí, voltando a circular. Repito, não é a minha vontade, não é o meu desejo, não é o que eu estou pregando, é o que o juiz mandou fazer. Se alguém quer discordar, vai lá no fórum discordar do juiz, ele está lá, recebe todo mundo, por favor, tá bom? Não vão confundir alhos com bugalhos. Acho que as pessoas são suficientemente inteligentes para entender que eu estou dando uma notícia apenas, não é? Muito bem. Então aquela liminar, que é o único impedimento para o cumprimento dessa sentença do Dr. Silas, foi obtida em uma reclamação mandada ao Tribunal de Justiça pelos advogados da Grande Bauru e da Sorriso. A liminar manda ficarem as duas empresas e impede a volta da circular, mas é uma liminar, decisão provisória, precária, que, segundo os entendidos, perdeu efeito com o julgamento do mérito deste caso, único julgamento de mérito em qualquer das ações que estão na Justiça, nessa bagunça dos ônibus que nós temos aqui na cidade, e, portanto, prevalece, segundo os entendidos, a decisão do Dr. Silas. Ah, mas por que não foi cumprida ainda? Há trâmites, a Justiça é um pouco mais lenta do que a gente deseja, do que a gente imagina, do que a gente quer. Enfim, vamos aguardar aí os próximos trâmites, né? Contra esta liminar, que ainda mantém as duas empresas e não determinou a abertura já de novas licitações pela Prefeitura, pesam 3 medidas. Um mandado de segurança do Ministério Público de Marília, que é o autor da ação civil pública, agravo regimental interposto pela circular, que de repente ela viu lá, mandou ela voltar, mas não pode voltar, ela entrou com agravo regimental, e reclamação contra a liminar mandada ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ivan Sartori. Então, 3 reclamações. Todas deverão ser submetidas a julgamento ainda esta semana, segundo apurou o Hora H. Telefonamos lá para a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça, junto à seção de direito público, onde ficam as câmaras de direito público, falamos com a assessoria de imprensa, está previsto para essa semana, ok? Está na mesa para julgamento. Contra o desembargador Urbano Ruiz, que deu essa liminar, pesam 3 suspeições mandadas ao Tribunal de Justiça. Estão dizendo que ele está sob suspeição, não deveria mais atuar em nenhum desses casos. Isso significa que ele não deverá julgar recursos contra a sentença do Dr. Silas nessa ação civil pública do Ministério Público aqui de Marília, que anulou as licitações dos ônibus, ok? Se ele não vai ser o julgador, quem será? Essa é a pergunta e a resposta me veio na seguinte forma. A competência originária, esse é o termo, competência originária, nesta ação civil pública seria da 4ª Câmara de Direito Público do TJ, onde atua a desembargadora Ana Liarte. Quem é a desembargadora Ana Liarte? Aquela, só recordando, que mandou tirar as duas empresas e voltar a circular dia 18 de junho deste ano aqui. Quando voltou a circular, ficou 17 horas operando aí, veio a decisão do Dr. Urbano Ruiz, então retomaram as outras empresas, ok? Então, tá essa confusão toda, não sei o que é que vai dar. Confesso para os senhores, eu não estudei ainda, eu tirei cópia, mas não estudei
algumas medidas que foram impetradas aqui na Vara da Fazenda Pública, mas tenho em mãos uma decisão de 24 páginas assinada pelo Dr. Silas, onde ele dá uma aula de direito aqui, pelo que eu vi, e é dirigido ao desembargador Urbano Ruiz. Pelo que eu entendi, Dr. Urbano Ruiz não teria competência para atuar nesse caso e deve cair fora. Até porque está para se aposentar também, já está com 3 suspeições, acho que não vai querer essa mancha no currículo dele. Sem contar tudo que já foi denunciado dessas licitações, que é da gente nem acreditar, é de fazer português errar no troco, porque, pelo amor de Deus, se tudo de fato aconteceu, corrupção, pagamento de propina, cartas marcadas na licitação, pelo amor de Deus, é uma máfia dos transportes que teria botado seus tentáculos aqui na cidade também. Agora, eu tenho que comprovar isso? Não. Onde está isso? Está escrito em todas as ações mandadas pela Justiça. A Justiça é que terá a palavra final. Vamos mudar mais uma vez o assunto. A Igreja Católica começa a avaliar os reflexos da visita e das pregações do Papa Francisco no Brasil. Aqui em Marília, Padre Edson Oliveira Lima, que é da Paróquia Sagrada Família, prefere não discutir um eventual aumento no número de fiéis católicos. Para ele, o mais importante é que possa prevalecer a cultura do encontro e da valorização das pessoas. Veja aí o que ele diz. A igreja não precisa atrair os fiéis. A igreja, desde um documento chamado Gaudium et Spes, que é uma constituição pastoral do Concílio Vaticano II, já ocorrido o seu início há 50 anos, ela fala: as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias do homem do nosso tempo também são as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias da igreja. Então, a pessoa humana é mais importante do que simplesmente a doutrina da igreja ou a briga por esta ou por aquela confissão religiosa. Quando se fala dessa cultura do encontro, é a cultura do encontro também o encontro religioso, que se a pessoa está na vida evangélica, se ela está na vida, se ela é judaica, se ela é islâmica, o que importa é que nós somos humanos. E nós temos que valorizar isso. Quando nós valorizamos a outra pessoa, nós estamos valorizando a presença de Deus que está naquela outra pessoa. Então, se o número de católicos diminuiu, ou se subiu, ou se vai subir, ou se vai diminuir, isso verdadeiramente não tem importância. O que importa é o testemunho que os homens de igreja, enquanto hierarquia e depois enquanto povo de Deus, enquanto rebanho, podemos oferecer fora da igreja, dentro do mundo. Acho que isso é fundamental, essa cultura do encontro, de encontrar outra pessoa e não perguntar para ela se o rótulo, se ela é da igreja católica, se ela é da igreja evangélica, não perguntar os preconceitos, se ela é branca, se ela é negra, se ela é gorda, se ela é magra. Acho que tudo isso é muito pequeno diante da grande mensagem que Cristo traz, diante do encontro que ele faz com as pessoas. Acho que essa cultura do encontro, que eu acho que é uma das palavras que foi muito bem sublinhada, eu penso que ela ajudará muito as nossas comunidades, nosso mundo, nosso Brasil, né, que já tem essa cultura, a dilatar ainda mais aquilo que é bom. Hora H. Está aí o Padre Edson, ele disse que uma das últimas mensagens do Papa Francisco aos jovens aqui no Brasil, semana passada, foi que eles devem ser revolucionários. Nessa linha de raciocínio, o Padre Edson entende que o chefe da Igreja Católica impulsionou, deu força, deu gás às manifestações como a Marcha da Cidadania, lançada aqui em Marília com apoio dos católicos. Da cidadania, o discurso do Papa, o discurso do Evangelho caminham numa profundidade sem igual e caminham juntos, porque aquilo que é público não pode ser tomado como se fosse uma área privada. E a Marcha da Cidadania, ela escreveu isso, ela falou sobre isso, ela rege sobre isso. Aquilo que é de todos tem que ser valorizado como bem de todos. E acredito também que a Jornada Mundial da Juventude, ela se deu no Brasil, mas ela é mundial, né? Houve gente do mundo inteiro e ela teve um rosto de muitas caras e de diferentes formas de manifestação. Havia
havia gente da renovação carismática, gente de animação de grupos de fé e política, quer dizer, ou seja, todo mundo caminhando na mesma direção de fazer com que o rosto de Cristo seja visualizado no rosto de cada uma das pessoas. Hora H. Olha, um Papa sintonizado com os acontecimentos atuais, um Papa moderno, um Papa simples e principalmente bastante humilde, deve influenciar mudanças na postura da Igreja, desde padres, passando por bispos até cardeais. Essa é a expectativa criada a partir da visita do Papa Francisco ao Brasil na semana passada, segundo se ouve, segundo se vê, segundo se lê na mídia nacional. Todo mundo está falando a mesma coisa. Dizem até que há uma ruptura com uma igreja antiga e a construção, a restauração da igreja, a construção de uma igreja nova. Partindo desse princípio, que se pode esperar do novo bispo de Marília, Dom Luiz Antônio Cipollini, cuja posse ocorrerá em cerimônia no próximo domingo, dia 4 de agosto, lá no Ginásio de Esportes da Avenida Santo Antônio. O que esperar desse novo bispo? Será que ele vem afinado com esse discurso, com essa postura, com essas pregações do Papa Francisco? Padre Edson comenta isto ao Hora H. Não me conhece, eu o conheço daquilo que eu escuto falar e escuto muitas coisas boas. Sei da sua formação, estudou no mesmo Colégio Pio Brasileiro, morou no Colégio Pio Brasileiro, onde eu morei, em Roma, e a sua formação é de teologia moral, que traz a dinâmica do Evangelho e a dinâmica da doutrina social da Igreja. O Evangelho marcado pela ética e a doutrina social da Igreja marcado pelos valores que formam esta grande comunidade humana. Então eu acredito que ele tem, nós recebemos um bispo que tem uma formação excelente, e dizem que tem um coração muito largo, é uma pessoa acolhedora, gentil com todo mundo, além disso é uma pessoa muito humilde. Então nós estamos vivendo um tempo de um Papa que tem um coração larguíssimo, que tem uma energia extraordinária, e agora nós recebemos um bispo também que tem essas prerrogativas todas. O que nós podemos ensejar a Dom Luiz? Que ele seja muito feliz entre nós e nos ajude a viver com muito mais ainda profundidade o Evangelho de Jesus Cristo, que é o que verdadeiramente nos une, o faz bispo, me faz padre e nos faz irmãos. Acho que isso é o meu grande desejo, ensejo, naquilo que eu puder oferecer como contributo, como ajuda para ele, isso eu farei, até porque eu sou incitado pelo Evangelho a fazer assim. Hora H. Nós gravamos com o Padre Edson nesta manhã, lá na Paróquia Sagrada Família, e ele fez também uma avaliação da visita do Papa, os seus reflexos sobre a Igreja, sobre os fiéis católicos, até sobre a comunidade como um todo, sociedade como um todo. E a gente vai utilizar ao longo da semana, porque é uma análise bastante, primeiro, abalizada, é um membro da Igreja, segundo, Padre Edson, que tem uma influência muito grande aqui em Marília e que é ponto de referência, principalmente quando se fala nessas novidades, nessas pregações mais modernas, entre aspas, revolucionárias, como quer o Papa, como pediu o Papa, como disse o Papa aqui em Marília. Então, seria interessante a gente acompanhar ao longo da semana as outras manifestações do Padre Edson a respeito da visita do Papa. Muito interessante mesmo. Vamos mudar o assunto mais uma vez, vamos falar agora do camelódromo. Diferentemente dos argumentos do promotor de justiça do consumidor José Alfredo de Araújo Santana, que aliás esteve conosco aqui nesta bancada, aqui no estúdio semana passada, que pediu novamente a interdição imediata do camelódromo por falta de segurança para os seus usuários, o secretário municipal de Serviços Urbanos, Avelino Modelli, o Lino, afirma que não vê motivos para tanto. Diz que não tem razão para se pedir a interdição do local. O secretário afirma que o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros está dentro do prazo de validade, que os problemas apontados pelos próprios bombeiros já foram equacionados pela prefeitura e que a segurança no camelódromo está garantida. Veja. Nós até não entendemos essa solicitação vinda do promotor, tendo em vista que tudo oficial, nós recebemos uma notificação do Corpo de Bombeiros no final do ano passado, com algumas pendências que foram verificadas lá por questão de vandalismo.
À medida que nós recebemos essa notificação oficial, nós atendemos todos os pedidos, os itens que foram solicitados, deixando apenas para nova vistoria em julho-agosto de 2014, em face de ser uma medida administrativa de atualização do projeto do sistema de combate a incêndio. Agora, a juíza determinou um prazo de 5 dias para os bombeiros fazerem um novo auto de vistoria no local. Os bombeiros estando presentes lá, vão encontrar tudo certinho? Isso, nós temos um auto de vistoria válido até julho e agosto de 2014. O bombeiro, ele pode às vezes ir lá fazer uma nova vistoria para confirmar as instalações. Não tendo ocorrido nenhum ato de vandalismo que poderia ser do nosso desconhecimento, todas as instalações estão regulares e em funcionamento. Hora H. Olha, eu tenho o documento aqui que foi emitido pelo Corpo de Bombeiros, que é de 29 de outubro de 2012, foi encaminhado para a Prefeitura, nós já discorremos sobre ele. O bombeiro aqui, através do comandante tenente-coronel José Eduardo de Barros Zampieri, diz que é necessário que as irregularidades relacionadas sejam sanadas e que um novo pedido de vistoria parta da Prefeitura, de modo que possamos realizá-la. Em sendo aprovada, acarretará a continuidade da validade do atual auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, caso contrário, não. Então, esse auto de vistoria válido até 2014, até julho, agosto de 2014, como disse o Lino, que é o secretário de Serviços Urbanos, ele só se manterá válido, segundo os bombeiros, se for feito um outro auto de vistoria. Aí, o promotor, Dr. José Alfredo Araújo Santana, emitiu esse documento aqui, não é? Pedindo nova interdição do camelódromo, e a doutora Paula Bredariol de Oliveira, juíza de direito, deu 5 dias para o Corpo de Bombeiros fazer um novo auto de vistoria. Esse prazo está correndo, nos próximos dias aí deve ter esse auto de vistoria para ver se os problemas foram regularizados. Um dos problemas apontados foi a ampliação de alguns boxes, inclusive vertical, construíram para cima lá. Eu falo que tem gente morando lá, sei lá o que é que está acontecendo, mas de qualquer maneira eu perguntei quanto a essas áreas, a essas edificações novas que foram feitas na área do camelódromo, 2 delas verticais, que teriam, segundo o laudo dos bombeiros, descaracterizado o projeto técnico original. O secretário Lino afirmou para a nossa reportagem que já está praticamente tudo regularizado e que também nesse aspecto não resta mais problemas. Lá foram feitas 4 edificações, 2 verticais, destas 4 e 2 horizontais. Destas 4, 2 edificações já foram regularizadas, inclusive, e o sistema de proteção que deveria ser instalado foi apenas um extintor a mais na parte superior da edificação, que já foi instalada. E as outras horizontais, elas não comprometiam ou não teriam nenhuma necessidade a mais do sistema que já é existente no local. Então, quanto à segurança, o sistema já atende essas edificações. Quer dizer, nada que comprometa a segurança tanto de quem trabalha como das pessoas que frequentam o camelódromo. Isso mesmo. Todo o sistema ele abrange todo o terminal urbano e o complexo o camelódromo. Entendeu? Então, não tendo ocorrido nenhum vandalismo nas instalações, como às vezes descarregamento de um extintor ou roubo de algum extintor, então, não tendo havido nenhum vandalismo agora por esses dias, todo o terminal e o camelódromo está atendido pelo sistema existente. Hora H. Há um conflito de posições, entre o Ministério Público, com base em documentos e laudos do Corpo de Bombeiros, e a Prefeitura Municipal, representada pelo secretário Avelino Modelli. Quem é que vai equacionar isso e dizer que lado está coberto de razão? Me parece o próprio Corpo de Bombeiros, com um novo auto de avaliação, que deverá ser feito agora por determinação da própria Justiça. Vamos aguardar mais alguns dias. Quem esperou até agora, esperar mais alguns dias não vai fazer diferença. Para finalizar, o secretário Avelino Modelli falou que não vê nenhuma razão para o Ministério Público pretender interditar novamente o camelódromo. Mais do que isso, ele afirma que ainda não recebeu nada de oficial neste sentido.
O que nós temos de oficial? Esta carta onde foi atendido os requisitos solicitados e nós temos um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros válido até julho, agosto de 2014. Hora H. Bom, o documento ainda em vigor, que é o último auto de avaliação que foi feito lá no camelódromo, é esse que eu tenho em mãos, o último auto de vistoria, não de avaliação. E aí ele indica, tem aqui a parte final dele, na verdade ele foi feito dia 10 de outubro do ano passado e o ofício mandado para a prefeitura dia 29. E aí quem assina essa vistoria é o segundo sargento vistoriador Márcio Cláudio Arantes. E ele alega aqui, ó, em vistoria no local foram encontradas alterações no layout, falhas no sistema de proteção contra incêndio. Diz que há 2 boxes nos 2 lados inferiores das rampas de acesso à plataforma de embarque e desembarque de passageiros que não estão no projeto, mas diz que isso já foi regularizado, disse o Avelino Modelli. Houve uma reforma com aumento da área do box 164, diz que isso também já está equacionado, o Lino falou isso. O corredor de circulação central teve sua largura reduzida de 3,80 para 2,20, segundo o Lino, isso aqui foi um equívoco, parece que a coisa também já se acertou. Há um extintor descarregado no box 13, imagino já tenha de 2012 para cá, 10 de outubro, acho que já carregaram o extintor, né? O sistema de alarme não funcionou, parece que roubaram os fios, mas já acertaram. Havia um dispositivo sonoro do sistema de alarme com o fio cortado de fronte à lotérica, foi reparado. O box, aqui não dá para ler o número do box, do lado inferior da rampa de acesso à plataforma de embarque está executando uma ampliação, construindo pavimento superior. O Lino falou sobre isso agora há pouco. E aí ele escreve assim: proponho o saneamento das falhas constatadas no sistema de proteção, atualização e regularização do projeto técnico junto ao Corpo de Bombeiros. Diz que esse projeto técnico está sendo agora revisto, finalizado pela Prefeitura. E, por fim, proponho que, em caso de não regularização junto ao Corpo de Bombeiros, o projeto técnico seja anulado e o auto de vistoria seja cassado. Na verdade, isso ainda não teve um ponto final, então nem aconteceu uma coisa nem outra. Deverá ter aí um desfecho, imagino eu, com esse novo auto de vistoria que foi solicitado agora por força judicial. Eu fiz nessa entrevista com o Lino também uma matéria, uma abordagem a respeito de um problema que todos os municípios terão de enfrentar a partir de janeiro de 2014, quando, por força de uma resolução da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e isso estava previsto, me parece, na própria Constituição, todo município terá que absorver os serviços todos de iluminação pública. Não ficarão mais a cargo das empresas de energia. Por exemplo, nossa aqui é a CPFL. Ela hoje ela faz todo o serviço de manutenção, tudo. Isso passará a ser feito pelo município e não mais pela empresa. Segundo a resolução da ANEEL, as empresas ficarão responsáveis única e exclusivamente pela distribuição da energia elétrica. Farão chegar energia elétrica até as cidades. Daí para frente, as cidades herdarão tudo que existe. O posteamento, a fiação, os bicos de luz, tudo. Os municípios ficarão responsáveis por isto. E haverá um custo a mais para a operação desse sistema pelos municípios, estimado aí de 26% a 30% mais, segundo a Associação Brasileira dos Municípios, que está brigando, tentou protelar essa medida, mas a resolução está com força, pelo jeito não vai mudar nada não, e entra em vigor em janeiro do ano que vem. E o Lino, que é o secretário de Serviços Urbanos, ficaria o responsável por esse setor também, conversou com a gente longamente a respeito desse assunto. Amanhã nós vamos exibir os trechos principais dessa entrevista. É importante observar que nós vamos ter que pagar por isso também. Quer dizer, mais uma taxa que virá aí. Aquela CIP, aquela contribuição para o custeio da iluminação pública, vai ter que embutir agora a manutenção do negócio também, que antes era pago para a CPFL e agora o município é que ficará responsável por fazer. Então, mais uma pecinha, mais um pezinho que vai no fardo já super pesado que carrega a população brasileira, o contribuinte brasileiro. Nós vamos ao intervalo rapidinho e volto para encerrar o nosso programa. É coisa bem rápida para o último bloco de notícias do Hora H. Cliente
clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue. Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. E vamos já para o encerramento aqui do nosso programa nesta terça-feira. Primeiro destacando que a Prefeitura, através da Secretaria da Assistência Social, promove amanhã, quarta-feira, dia 31, no auditório do Alves Hotel, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, ao dia todo, a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social. Antecedendo o evento, a pasta da Assistência Social de Marília realizou, de 17 a 27 deste mês, 5 pré-conferências nos bairros onde existem unidades do CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. Santa Antonieta, Teotônio Vilela, Leonel Brizola, Coimbra, Distrito de Rosária também. Então, Santa Antonieta, Teotônio Vilela, Leonel Brizola, Coimbra e Distrito de Rosária. O objetivo foi ouvir e levantar as demandas das comunidades, dos representantes dos territórios e escolher os delegados que defenderão as necessidades dos núcleos da Conferência Municipal. Quem coordenará tudo será o secretário da Assistência Social do município, Hélio Benetti. Então, vai ser amanhã, quarta-feira, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, 9ª Conferência Municipal de Assistência Social, no Alves Hotel. Jornal da Manhã, nosso parceiraço Jornal da Manhã, destaca nesta terça-feira violência. PM prende mulher de 25 anos pelo assassinato
da namorada. A artista plástica de 52 anos foi morta com um tiro na cabeça numa chácara na zona sul aqui de Marília. A estudante Alessandra Magro Bacelar, de 25 anos, que você vê na fotografia aí sendo conduzida pelo policial, foi presa pelos policiais militares, levada depois ao plantão, acusada de assassinar com um tiro na cabeça a namorada dela, a artista plástica Silvia Helena Saraiva Avelino, de 52 anos. Isso foi na noite do último domingo em uma chácara na zona sul. Esse é o 12º homicídio registrado em Marília neste ano. 12º homicídio em Marília neste ano. Quase 2 por mês. Mais de 2 por mês, desculpa. Mais de 2 por mês. Né? 12º homicídio registrado em Marília neste ano. O número é 33,3% superior se comparado com o mesmo período do ano passado. Essa questão da violência precisa ser contida, olhada com muito cuidado o quanto antes, porque perdeu realmente todo e qualquer freio. Você liga assim no melhor veículo de comunicação impressa da cidade, Jornal da Manhã, nosso parceiro aqui no Hora H, 3311-5400, 3311-5400. E muita gente me pergunta, como é que eu faço para pedir lá aquele costelão na brasa, lá com o Neto, que fica falando que faz aquelas carnes gostosas, leitoa, carneiro, joelho de porco, costelão, frango desossado, que é o frango atropelado, que é uma delícia. Como é que eu faço para pedir? Liga lá, passa todo dia propaganda. 81 15 9624. 81 15 9624. 81 15 9624. Memorizou? Tchau. A gente volta amanhã com mais uma edição do Hora H.